Oi, eu sou Fernanda Fratarola e hoje nós vamos ver como melhorar o seu inglês para o TOEFL. Essa é uma questão muito comum que gera muito debate, principalmente porque, como na prova há lectures e textos e artigos acadêmicos, existe o mito de que você precisa saber muito vocabulário acadêmico para conseguir um bom resultado no TOEFL. Isso faz com que muitas vezes o estudo das pessoas seja muito voltado e direcionado para vocabulário acadêmico. E aqui, pronto, isso também há essa perpetuação dessa ideia, né, desse mito, ele acontece também com a publicação de livros. A gente tem livros 200 palavras para o TOEFL, 300 palavras para o TOEFL, 500 palavras para o TOEFL, e por professores que vão dizer que, olha, você tem que saber vocabulário acadêmico, você tem que estudar vocabulário acadêmico, e isso faz muitas vezes com que o aluno perca o foco do inglês com uma forma geral e passe a focar em coisas muito específicas. E aí ele passa a consumir conteúdos que ele não tem qualquer interesse, sobre áreas que ele não tem qualquer interesse, nem tem qualquer conhecimento prévio, na esperança de adquirir vocabulário acadêmico para a prova. E isso é uma coisa que, assim, é um tempo que poderia ser melhor aproveitado para coisas que, de fato, vão aumentar as suas chances de conseguir um bom score na prova. Saber vocabulário acadêmico não é uma delas. Quando a gente fala da prova do TOEFL, a gente está falando aqui, né, desse conteúdo acadêmico que vai para diversas áreas. A gente vai ter paleontologia, vai ter literatura, história, agronomia, psicologia, marketing, biologia e uma série de outros temas e áreas que podem cair na prova. Cada área dessa engloba uma série de tópicos e temas e coisas que você faz 4 anos de faculdade e nem consegue se aprofundar em tudo. Então, quem dirá você estudando para a prova do TOEFL? Então, quando a gente senta e fala, olha, cai muito... É com uma certa frequência que caem textos sobre paleontologia. Não é incomum a gente se deparar com textos ou lectures sobre dinossauros na prova do TOEFL. Por mais que você consuma conteúdo sobre dinossauros, não há qualquer garantia que qualquer termo que você tenha aprendido, né, qualquer palavra que você tenha memorizado, vai de fato cair na prova. Pode chegar na tua prova e de fato cair um texto sobre dinossauros, ou uma lecture sobre dinossauros, mas ser sobre uma outra coisa relacionada a dinossauros, ou um outro dinossauro, e cair um vocabulário diferente, cair termos diferentes, e você não está preparado para aquilo. Porque você focou o teu tempo, né, focou sua energia em decorar palavras para a prova, e chegou lá na hora da prova, aquelas palavras não caem, aquilo te dá uma frustração, gera ansiedade, e você não sabe o que fazer, então, uma vez que aquilo que foi apresentado não é aquilo que você esperava. Então, há várias coisas ruins nessa abordagem de que para evoluir para o TOEFL, para melhorar o teu inglês para o TOEFL, você deve focar em vocabulário acadêmico. Tudo que a gente vai falar aqui hoje serve para qualquer nível de inglês. Se você é básico, se você é intermediário, se você é avançado, tudo aqui vai te ajudar, independentemente do seu nível, mesmo que, eu sou avançado, eu sou C1. Mesmo assim, tudo que a gente vai ver aqui pode te ajudar a evoluir ainda mais e trabalhar ainda mais as suas habilidades para a prova. E não só para a prova. A gente tem que ter em mente que depois que a gente faz a prova do TOEFL-IBT, né? Se você está fazendo a prova do TOEFL-IBT, ou é porque você quer estudar no exterior, quer trabalhar no exterior, vai validar seu diploma no exterior, quer viver no exterior. Então, todas essas habilidades que a gente vai ver aqui e o trabalho que você vai fazer, ele vai te ajudar pós-TOEFL também. Ele vai te ajudar na tua realidade, dentro da faculdade, ou no trabalho, ou no teu dia a dia.
Então, nada disso aqui que a gente vai ver hoje você perde. O que é diferente, né, de você memorizar o vocabulário acadêmico, de você pegar e decorar listas de palavras que você nunca vai usar, a não ser que você sente para ter uma conversa com alguém sobre uma área que você não tem, na verdade, conhecimento profundo, não tem nem interesse. Né? Então, quais são as chances de a gente sentar e ter uma conversa sobre dinossauros se essa não é a tua área, se você não conhece ninguém que seja dessa área? Então, aquilo ali é uma coisa que, pronto, você perde. Então, a gente sabe que vai. E isso é importante. Eu não estou dizendo para você que você não deve consumir conteúdo acadêmico. Não há nada de errado em você consumir conteúdo acadêmico. Você, olha, eu sou da área de literatura, eu sou da área de inglês. E eu quero, olha, eu vi aqui que vai ter uma palestra, vai ter uma lecture numa universidade, ou vai uma lecture online sobre o tema tal de literatura. Me interessa, vou assistir. Não há nada de errado nisso. Nada, é ótimo. Você tem interesse? Você quer consumir aquele conteúdo porque ele te interessa? Está ótimo. Você quer ler um artigo acadêmico porque aquele artigo acadêmico te interessa? Excelente. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, super te encorajo. Desde que você tenha interesse. Aqui, o que eu estou falando é que você não precisa fazer uma coisa que você não tem interesse, ou ficar pegando listas e memorizando listas, porque isso não vai te ajudar a melhorar o teu inglês de uma forma geral para o TOEFL. Então, o nosso foco aqui deve ser sempre no inglês de uma forma geral. A gente deve sempre partir do pressuposto que a prova parte, que não é preciso ter conhecimento prévio em nenhuma área de estudo para fazer as questões da prova. A prova ela parte do princípio que você não tem conhecimento. Ela não vai apresentar para você um texto sobre dinossauros, achando que você está no último ano da faculdade de paleontologia. Isso não vai acontecer. Ela vai apresentar um texto para você partindo do princípio de que você não tem aquele conhecimento. São como se fossem aulas introdutórias. É como se hoje você fosse numa universidade, no Brasil, e assistisse uma aula numa disciplina eletiva. Você puxasse uma eletiva de uma outra cadeira. É isso. Então é como se, pronto, eu estou ali, estou fazendo faculdade de português e inglês. E decidi que eu vou puxar uma eletiva de antropologia. Eu não tenho conhecimento, mas é uma aula introdutória que eu estou puxando ali. Né? Uma área, uma disciplina que eu posso puxar. A universidade diz que eu posso assistir aquela disciplina. É uma disciplina de introdução à antropologia. O que eu preciso ter de conhecimento prévio de vocabulário relacionado à antropologia para assistir aquela aula introdutória? Nenhum. O que eu preciso ter? Preciso ter conhecimento de português. Eu preciso entender o que as pessoas estão dizendo em português. Se eu compreendo o que as pessoas estão dizendo em português, e a aula é uma aula introdutória, eu sou capaz de ouvir e acompanhar aquela aula. Eu sou capaz de entender. E o TOEFL vai partir do mesmo princípio. Ele vai partir do princípio de que as aulas são introdutórias, você não tem aquele conhecimento, mas você entende o que está sendo dito de uma forma geral. Então, o nosso foco é trabalhar o inglês de uma forma geral. Sempre com isso em mente. O que eu preciso é ser capaz de ouvir uma aula sobre qualquer tema, a partir do momento que aquela aula seja introdutória, né, e entender. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos textos, da sessão do speaking, a gente tem, por exemplo, o tópico, né, que é um tema acadêmico, e no artigo que tem depois, no parágrafo que tem depois, a gente tem a definição daquele tópico, ou seja, a explicação do que é aquilo ali, né, sobre o que que o professor vai dizer, está ali no texto. Aquela definição é sempre dada pra gente. Aquela explicação ela está sempre ali. Por quê? Porque eu não preciso ter aquele conhecimento prévio. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Focar no inglês de uma forma geral. Como é que eu vou focar no inglês de uma forma geral? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar um salto no skill que eu preciso? O que a gente precisa ver aqui é possível você fazer a prova do TOEFL e IBT com qualquer nível de inglês. Eu sou básico para intermediário. Eu consigo fazer a prova? Consegue.
A prova, ela é desenvolvida para alunos a partir do intermediário, mas se você é básico para intermediário, você consegue fazer a prova. O que é o ponto principal aqui? É o quanto você precisa tirar na prova. Há pessoas que precisam tirar 34. Se você precisa tirar 34, você pode ser de básico para intermediário, com certeza. Você pode ser um intermediário no início. Você precisa tirar 34 de 120 é um score baixo. Se você precisa tirar 90, você não pode ser básico. Você tem que ser Upper Intermediate, que é B2. É o score que vai definir qual é o meu nível de inglês. Só que, independentemente disso, eu tenho que focar no desenvolvimento das minhas habilidades de uma forma geral. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, você pode ser B2 em reading, né? Ler e entender muito bem, mas o seu listening pode não ser B2. Você pode ouvir e não entender tão bem quanto você lê e entende. Então, as suas habilidades não necessariamente estão no mesmo nível. Então, quando a gente fala de melhorar o inglês de uma forma geral, eu não falo apenas aqui de você estudar gramática. Né? Sentar e só estudar gramática. Você tem que estudar gramática se você tem dificuldade em gramática, porque você vai ter que escrever. Vai ter que fazer uma redação. 2, na verdade. Você vai ter que dar 4 respostas de speaking. E se você tem questões gramaticais de base, né, há questões ali, né, erros gramaticais que atrapalham a compreensão, você vai perder ponto por falta de clareza no conteúdo. Porque os erros gramaticais atrapalharam a tua comunicação. Uma coisa são erros gramaticais que não atrapalham a comunicação. Outra coisa são erros gramaticais que atrapalham a comunicação. Se o avaliador não entende aquilo que você disse, ou se ele foi confuso, acha que faltou clareza, ou está ambíguo o que você quer dizer, você vai perder ponto. Então é claro que a gente precisa ir, se você sente que comete muitos erros ou tem dificuldade em formar as frases ou no uso de determinadas estruturas, é claro que é importante que você faça uma revisão gramatical. É importante dizer que se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, você não precisa estudar inglês para o TOEFL. Não há inglês para o TOEFL. Esse é um outro mito, né? Que é inglês para o TOEFL. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, Fernanda, eu queria aulas de inglês para o TOEFL. Não há inglês para o TOEFL. Inglês para o TOEFL é uma objeção e uma barreira criada para vender outros cursos. Não há inglês para o TOEFL. Há inglês. Inglês. Se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, você não vai sentar e estudar inglês. Você vai implementar coisas que a gente vai ver aqui na tua rotina de estudos para que você desenvolva as suas habilidades e as habilidades que vão ser muito cobradas na prova. Você não precisa sentar e fazer um estudo, eu vou estudar aqui em inglês do básico 1 até o avançado, porque eu vou fazer a prova do TOEFL. Mas eu já sou avançado. Se eu vou fazer, não precisa. Não precisa. Você precisa fazer um estudo de inglês a sério se o seu nível de inglês não é compatível com o score que você precisa. Você precisa tirar um score de nível avançado. Seu inglês é básico. O que você tem que fazer primeiro? Estudar inglês. Não é estudar inglês pro TOEFL, é estudar inglês. Estudar inglês, como a gente vai ver aqui, estudar inglês de uma forma geral, você tem que estudar inglês. Se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, né? Eu preciso tirar 80. É B2. Eu sou B2. O que eu vou fazer? Vou praticar o meu inglês de uma forma geral. Vou inserir as coisas que a gente vai ver aqui na minha rotina, que é para que eu consiga, então, desenvolver ainda mais as minhas habilidades. Mas eu não preciso fazer um estudo de inglês em si. Nem inglês para o TOEFL. Não há inglês para o TOEFL. Há inglês para a vida, para o teu dia a dia na faculdade depois, para o teu dia a dia no trabalho depois, para o teu dia a dia morando no exterior depois. Tá bom? Então, assim, é importante você inserir na tua rotina podcasts, talks, interviews, audiobooks, seja o que for que te agrada. Aquilo que você gostar. Eu gosto de uma determinada série, descobri que tem um podcast sobre essa série. Vai lá, escuta.
o podcast. Descobri que tem um podcast sobre, não sei, morar no exterior. Vou ali e vou então, olha, tem aqui um podcast sobre morar na Bélgica. Eu vou morar na Bélgica. Eu quero fazer o TOEFL para aplicar para uma universidade na Bélgica. Existe aqui esse podcast sobre morar na Bélgica. É um podcast em inglês. Vou ouvir. Eu vou ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou aprender sobre como é viver na Bélgica. Ou como é estudar na Bélgica. E ao mesmo tempo eu estou praticando meu inglês. Essa é uma coisa, um tema que me interessa. Quando o tema, ele te interessa, seja sobre o que ele for, quando ele te interessa, você presta atenção. A tua atenção, ela tá ali. Porque você tem interesse naquilo. E quando você tem interesse e a sua atenção está lá, a sua capacidade de retenção de vocabulário, ela aumenta. A tua capacidade de internalização de conteúdo, seja vocabulário, seja expressões gramaticais, fluência, ritmo, vou depois botar aqui, peraí. Fluência, ritmo, tudo isso aumenta, porque o tema te interessa. Que é muito diferente de eu ouvir uma coisa que eu não tenho qualquer interesse, né? Tipos de fossilização. Não tenho interesse em tipos de fossilização. Se eu tivesse, eu com certeza ouviria, mas se eu não tenho interesse e vou consumir aquele conteúdo, eu não presto atenção. Então escolhe coisas que sejam do seu interesse. Podcast, talks. Eu vou ali no... Botei aqui, ó, o TED.com. TED.com, eu sempre recomendo esse site, ele é ótimo. E tem um aplicativo pro celular que é excelente também. E eu sempre recomendo por quê? Porque os temas são muito variados. Muito. O conteúdo é pequeno, né? A gente tem aí conteúdo de 3 minutos, 5 minutos, 13 minutos, 18, né? Mas não é, são coisas assim, então se você escolhe, né? Olha, agora eu só tenho 10 minutinhos. Olha, mas tem aqui uma troca de 5 minutos. Eu vou ouvir. Vou ouvir. Por quê? Porque esse assunto me interessa. Então os assuntos são super variados. O conteúdo é um conteúdo de consumo relativamente rápido. Às vezes é menor, né, é bem menor do que um podcast. Às vezes o podcast tem 1 hora e meia, um episódio de um podcast, dependendo do podcast. Mas as talks não, as talks são curtas. E elas são dadas por palestrantes de vários lugares do mundo. Então você tem diferentes sotaques, você tem vocabulário, palavras diferentes, né? Há palavras que, pronto, a gente fala, por exemplo, em uma região do Brasil, e no outro a gente geralmente, às vezes tem uma outra expressão que a gente usa, que já não se usa naquela região do Brasil, de onde você veio, e é uma expressão nova, e a mesma coisa acontece com o inglês. Então, aí são expressões novas, são vocabulários, palavras diferentes, accents diferentes, e tudo aquilo é bom para você praticar. Escolhe coisas que sejam do teu interesse. Eu quero ouvir um audiobook, uma biografia de alguém que eu admiro. Maravilha. Tem interesse? Escuta. Em inglês? Escuta. Então, assim, a prática de listening, ela é crucial. Por quê? Você pega vocabulário. Há muita coisa que se aprende, não é? Ouvindo. Você está ouvindo ali, e aí, pronto, está ouvindo um podcast e fala uma coisa. Você tem 2 opções, né? Quando você escuta uma palavra nova, você pode tentar inferir pelo contexto, então pelo contexto tentar perceber o que aquela palavra significa, e depois você pode ir lá e verificar no dicionário em inglês. Eu sempre recomendo dicionário em inglês. Online há milhares. Eu geralmente recomendo o dicionário online da Cambridge. Vai ali, vê a definição, dá para você ouvir a pronúncia, dá para você ouvir a pronúncia americana, dá para você ouvir a pronúncia britânica, e você tem a definição da palavra em inglês, tem os exemplos, tem frases. Maravilhoso. Vai lá e verifica, anota enquanto você está ouvindo, ou não, ou tenta só inferir pelo contexto, depois você volta ali. Mas é ótimo para você pegar vocabulário. Reforçar vocabulário que você já viu. Aí, às vezes, você escuta uma palavra nova aqui, né? Tá ouvindo um podcast, ouviu uma palavra nova. Às vezes, no podcast que você vai ouvir no dia seguinte, ou na talk que você vai ouvir no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, você vai lá e escuta aquela palavra de novo. Olha essa palavra de novo. Aquela ali é uma palavra que, à medida que você for, aquilo for se repetindo, você vai aprender. Outra coisa que a gente aprende é entonação, ritmo. Há uma entonação diferente no inglês. Há um ritmo de fala diferente.
Quanto mais eu escuto, mais natural aquilo se torna para mim. Mais eu me acostumo com a entonação, mais eu me acostumo com a fluência, com o ritmo. Eu vou internalizando estruturas gramaticais. Não é? É aquela coisa, quando você está aprendendo inglês e você escuta what's your name, what's your name, what's your name. Você não sabe por quê, né? Dependendo do tipo de aula de inglês que você fizer, você não tem explicação ali logo no início do que é aquilo. Você só escuta a tua professora perguntando, né? What's your name? Ah, what's your name? E você vai. Se alguém chegar para você e fizer uma pergunta diferente, né? Cometer um erro gramatical nessa pergunta e perguntar, por exemplo, what are your name? Você pode não saber por quê, mas aquilo para você soa estranho, aquilo soa errado. E você não faria daquele jeito. Porque você sabe que o que é perguntado é what's your name? Quando a gente está ouvindo, é a mesma coisa. Se você está ouvindo sempre, se você está sempre consumindo o conteúdo em inglês, você está sempre ouvindo determinadas estruturas. E mesmo que você não saiba por que aquela estrutura é daquele jeito, se alguém falar aquela estrutura de uma outra forma, com um erro, você vai perceber que, isso aqui não me parece certo. Por quê? Porque você já ouviu a estrutura correta inúmeras vezes. E quando você vai usar, você automaticamente usa a estrutura correta. Porque aquela estrutura gramatical foi batida e batida e batida e batida e batida multiple times. Você ouviu. E mesmo que você não saiba a estrutura, a gramática, passo a passo daquilo ali, por que aquilo é daquele jeito, você sabe que aquele jeito é o jeito. E qualquer outra coisa vai te causar estranheza. Então, há uma série de benefícios aqui em a gente ouvir coisas em inglês. E eu não tô nem falando só dos benefícios da prova, porque pra prova, pro TOEFL EBT, listening é crucial. Tem que ouvir. Tem que ouvir e entender. Vai ouvir e entender na sessão de listening, vai ter que ouvir e entender na sessão de speaking, vai ter que ouvir e entender na sessão do writing. Não tem como fugir do listening. Não tem como. E, inevitavelmente, você será confrontado com esse desafio. Se é um desafio para você ouvir e entender, esse desafio vai estar presente na prova do TOEFL quase toda. O melhor jeito de desenvolver essa habilidade é praticá-la. Não há aqui milagres. Não há aqui shortcuts. Não há atalhos aqui a serem... Não há. O que você precisa aqui é prática. O caminho é prática. Então, insere na tua rotina. Insere. Eu vou dar uma caminhada. Vou pra academia. Fonezinho, podcast. Fonezinho, talk. Fonezinho, audiobook. Entrevista. Vou lá no YouTube e vou assistir uma entrevista com um autor que eu admiro, com um artista, seja músico, atriz, que eu admiro, ou com um pesquisador da minha área que eu admiro, ou eu vou assistir uma entrevista. Uma coisa que me interessa. Vou pegar e vou consumir aqui. Há muito conteúdo online para a gente não consumir nada. Você tem que ter esse hábito. Todo dia, alguma coisa. Mesmo que por 10, 15 minutos. No dia que você tiver mais tempo, as oportunidades que você tiver mais tempo, consome conteúdos maiores. Esse é um jeito de você melhorar o teu inglês. E aqui a gente tem várias outras práticas que podem ser feitas que vão te ajudar. Então, por exemplo, eu venho aqui e eu escutei, né? Você falar, e ouviu, vamos supor, uma talk no TED.com. Foi lá e ouviu, era uma talk só 5 minutinhos. Eu fui, eu vi. O que você pode passar a implementar na tua rotina? O hábito de fazer as anotações enquanto você está ouvindo. Então, eu entendo que nem sempre quando a gente escuta, dá para fazer as anotações. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo uma atividade física e está ouvindo um podcast. Eu faço muito isso, por exemplo. Às vezes estou fazendo esteira e estou ouvindo podcast. É claro que naquele momento que eu estou ouvindo podcast, enquanto fazendo esteira, eu não tenho como fazer anotação nenhuma. Mas eu posso tirar, né? Você pode tentar tirar 5, 10, 15 minutos do seu dia,
que talvez não seja todo dia, mas que seja com frequência. 15 minutos do seu dia para ouvir uma toca ali no TED.com, que seja pequeno, 5 minutos. Quando você está ouvindo, você está anotando, porque essa habilidade também é importante para o TOEFL e IBT. Mas aqui, como o nosso foco é no inglês, qual é o benefício de você fazer isso? Aqui é uma série de benefícios. Então, eu estou ouvindo, estou anotando. Anotei tudo que eu entendi. Né? Enquanto a pessoa está falando, você está anotando em inglês, não é em português, em inglês. Estou anotando lá em inglês tudo que eu entendi. Anotei palavras soltas, anotei fragmentos, anotei frases inteiras, anotei o que eu consegui sobre aquilo que está sendo dito. O que você vai fazer depois com aquelas anotações? Vai jogar lá fora? Vai ignorar? Nem. O que a gente vai fazer com essas anotações? Vai pegar essas anotações, eu vou ler essas anotações. Eu vou fazer assim, o exercício aqui é recontar. É como se você estivesse conversando com uma pessoa e fosse dizer para ela tudo aquilo que está sendo dito no vídeo. O que está sendo dito nesse vídeo? Olha, nesse vídeo ele diz que as pessoas devem todos os dias de manhã acordar e fazer X, Y e Z. Ele diz também que fazer faz muito mal para a criação de hábitos. Você vai recontar. Você vai dizer para outra pessoa o que está sendo dito naquele vídeo. A outra pessoa é você mesmo. Você não precisa ter outra pessoa para fazer isso. Mas é como se você tivesse outra pessoa ali e você estivesse contando. O teu trabalho aqui, o que esse exercício faz? Primeiro que, pronto, você aqui tem o exercício de você tentar anotar enquanto você está ouvindo. E esse exercício te ajuda pro TOEFL. Você vai precisar dessa habilidade super bem desenvolvida pro TOEFL. Né? Quanto melhor essa sua habilidade de fazer as anotações enquanto você escuta, maiores são as suas chances de conseguir um score alto na prova. Então, esse é um ponto. Mas pro teu inglês, o teu nível de inglês, o que você vai fazer? Primeiro, isso te força ali a, tentar prestar ainda mais atenção no conteúdo, porque você está executando a tarefa de fazer as anotações. Depois aqui, a gente tem a prática de você ter que estruturar as frases, né, ou repetir o que está ali, da melhor forma possível para recontar. Então aqui a gente tem a prática de tudo, né? Você tem a prática do seu speaking, seja tanto pronúncia quanto ritmo, você tem a prática de leitura das suas anotações, você tem a prática de uso daquele vocabulário que você acabou de ouvir para que aquele vocabulário não se perca, né? Então você tem o uso daquilo ali. Aqui você pode fazer várias coisas depois. Você pode gravar enquanto você, né? Se gravar enquanto você está falando aí para a pessoa imaginária ou aquilo que você viu. Então você está aqui se gravando, terminou de se gravar, escuta. Esse é um processo que, pronto, às vezes causa certa estranheza no início, mas ele é um ótimo processo, que é o processo de você ouvir e perceber. Olha, aqui eu falei isso, mas não é assim que se fala, eu sei que não é assim que se fala. Ou, eu dei muitas pausas, eu li muito devagar. Ou, eu pulei aqui esse conteúdo, olha. Eu, na hora que estava falando, nem percebi que pulei essa informação, fez toda a diferença. Nem eu entendi o que eu quis dizer ali, porque ficou faltando essa informação. Mas esse processo você só consegue fazer se você se grava. Então aqui você tem o processo de não só consumir o conteúdo, mas de fato utilizar aquele conteúdo para alguma coisa. Aquele conteúdo ali não se perdeu. E aí depois, você fez tudo isso, o que você pode fazer? Você pode ir lá e assistir aquele conteúdo de novo. Se você está assistindo esse conteúdo online, né, em forma de vídeo, por exemplo, ele provavelmente tem a opção de legendas. Você não vai fazer com legendas da primeira vez. Esse é um processo que não te beneficia para o listening. E essa é uma coisa comum que eu escuto bastante. Eu pratico muito meu listening, eu assisto filmes com legenda em inglês. Filmes com legenda em inglês, conteúdo com legenda em inglês é prática de reading. É isso que você está fazendo. Você está lendo. Você não está praticando listening, você não está forçando o teu ouvido. Você está forçando a tua leitura. Então, para forçar o ouvido e praticar o listening para a prova, a gente não quer legenda. Não quer. Você quer a legenda, sim. Num segundo momento, num terceiro momento, no primeiro momento nunca. Então aqui, num segundo momento, depois que você fez todo esse processo, e se gravou, e ouviu e tal, você vai lá e você pode ouvir mais uma vez, sem legenda.
se é um conteúdo pequeno, 5 minutos, né? Se é um conteúdo maior, aí é diferente. Mas como o ideal para essa prática das anotações são conteúdos mais curtos, né? 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, você vai lá e assiste aquele conteúdo de novo, sem legenda. E tenta perceber o que você deixou passar. Ou alguma coisa que você anotou e que, anotei isso aqui, mas não foi isso que ele falou. Agora que eu percebi que não foi isso que ele falou outra coisa. Ou não, você confirma. E aí sim, tu vai uma terceira vez com a legenda. E o teu propósito, o teu objetivo com a legenda é verificar o que você anotou, o que você havia entendido, o que você não entendeu, ou porque você não sabia a palavra, ou porque alguma coisa na pronúncia te causou estranheza, seja lá o que for o motivo. Mas você só consegue identificar se você pegar e assistir de novo com a legenda. E aí você vê se era a palavra que realmente é nova, ou a pronúncia que você achou que fosse de um jeito e tá vendo que é de outro, ou foi o ritmo que a pessoa falou que você achou muito rápido, mas com a legenda você consegue perceber. Se você está consumindo um conteúdo que não é em vídeo, é só áudio, você provavelmente tem o script daquilo ali. Geralmente os sites disponibilizam o script. Se é um audiobook, você tem a opção de comprar o livro digital também, não é? O formato Kindle, por exemplo, para acompanhar aquele conteúdo depois. Ouvir novamente aquele trecho acompanhando o texto escrito. E aí, sim. E aí, nesse momento, tu tá confirmando tudo aquilo. Vocabulário, estruturas gramaticais. Mas você já fez todo um trabalho com aquele conteúdo. Aquele conteúdo não se perdeu. Você não ouviu e abandonou aquele conteúdo. E o mesmo é verdade quando a gente tá, você está ouvindo, por exemplo, um podcast no momento em que você não pode escrever, ou que você não pode falar, né? Então, você está lá, vamos supor, você está na academia, e você está fazendo lá o teu exercício. E você está ouvindo o podcast. Então, vamos supor que você está fazendo, tipo, uma esteira. Né, eu falo da esteira porque a esteira me parece mais fácil, né, pra gente prestar atenção. Há determinados exercícios físicos que quando você tá fazendo, não dá pra você prestar tanta atenção assim, no que você tá ouvindo num podcast. Mas há atividades físicas que permitem que a gente preste maior atenção, como é, por exemplo, a esteira, né? Você consegue estar fazendo a esteira e tá bem concentrado naquilo que você tá ouvindo. Então, vamos lá, você tá fazendo, você tá ouvindo, mas você não pode falar, você não pode escrever, porque pronto. Você não pode escrever que tu tá fazendo caminhada, né? Ou correndo. E você não pode falar porque há pessoas ali. Mas você pode depois, quando você tiver a oportunidade, você chegar em casa, ou você estiver sozinho, ou você parar de fazer o exercício, se você, pronto, faz a esteira na tua casa, você pode sentar e vou escrever agora tudo que eu me lembro sobre o que foi dito nesse podcast. Ou eu vou pegar e vou me gravar falando tudo aquilo que eu me lembro que foi dito nesse podcast. Olha, o podcast fala sobre tal. Eles falaram não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E defenderam o ponto de vista tal. E você pode aproveitar e dar a tua opinião. Eu concordo, eu discordo, eu acho não sei o que. Gente, com seu celular. E não é gravar vídeo, é gravar voz, só voz. Tudo aquilo que... Qual é o propósito desse trabalho? É não deixar que aquele conteúdo se perca. É você ter a oportunidade de usar aquilo que você ouviu, colocar aquilo que você ouviu para fora, seja oralmente, ou seja escrito, né? Então verbalmente ou de forma escrita, você foi lá e botou aquilo para fora. Você utilizou aquele conteúdo que você acabou de consumir. Ele não se perdeu. Ele foi utilizado. Essa prática, se feita com frequência, te ajuda a melhorar o teu inglês pro TOEFL. Porque aqui, né, não é o inglês para o TOEFL que está sendo melhorado. É o teu inglês de uma forma geral. É a tua habilidade de ouvir e entender, que você vai precisar na tua faculdade, ou no teu trabalho, ou no teu dia a dia, no exterior. Essa não é uma prática que você perdeu, gente. Isso não é uma coisa que você, isso aqui é só pro TOEFL. Não, não é. Isso é pra vida. Essa prática é pra você na sua vida. E é por isso que eu falo, não é inglês para o TOEFL. Não é. É o inglês de uma forma geral. É o teu ouvido de uma forma geral. É aquilo que você tem de vocabulário de uma forma geral. É solidificar as estruturas gramaticais que você já sabe e aprender outras.
De uma forma geral. Você praticar o teu speaking de uma forma geral. Ah, mas é comigo mesmo, Fernanda. Tô sozinha, não tem ninguém. Mas você está praticando toda vez que você faz esse processo, mesmo que seja o processo de você acordar de manhã e falar, por exemplo, fazer o planejamento do teu dia. Vou fazer o planejamento do meu dia em inglês. O que eu vou fazer hoje? Olha, hoje eu quero ir não sei aonde, eu quero falar com fulana sobre o problema tal, eu quero não sei o quê, pode falar sobre as suas expectativas, olha, quando eu for conversar com a fulana, eu espero que ela não diga pra mim que ela ficou chateada comigo, que não sei o quê, fazer todo o seu planejamento do seu dia, das suas expectativas, você não tem ninguém pra te ouvir ali, você não tem ninguém pra te corrigir. Qual é o propósito e o objetivo desse exercício? É automatizar o uso de determinadas palavras e estruturas. Há coisas que se você não usa, se perdem. Você perde. Não é que você nunca não sabe aquela palavra. Mas às vezes ela demora a vir, por quê? Porque você não usa. Mas se você todo dia faz um exercício de você falar para você e planejar o teu dia, por exemplo, há determinadas estruturas, expressões e palavras que começam a se tornar naturais. Além de quebrar essa questão de que, às vezes, as pessoas têm medo de falar porque elas não têm o hábito de falar. Então, quanto mais você está falando, mais natural aquilo vai se tornando para você. Chegou em casa à noite, foi tomar um banho, fala aí como é que foi seu dia. Ah, eu não posso falar. Eu tenho pessoas em casa, e as pessoas vão achar que eu tô maluca, ou as pessoas entendem, e eu não quero que me entendam. Faz na tua cabeça. Faz na tua cabeça. Faz na tua cabeça. Como é que foi seu dia? Como é que correu aquela conversa com a fulana? Correu como você queria? Você ficou chateada? Ela ficou chateada? O que foi dito? O que se passou ali? Aconteceu alguma coisa inesperada no teu dia? Teu dia correu bem? Correu mal? O que correu de inesperado? O que correu bem? Quais são as suas impressões, seus sentimentos? Isso é uma coisa que, se você faz isso todo dia, você vai ver que isso vai ficando cada vez mais fácil. Aí você junta isso com a prática de listening, né? E o contato com... Isso tudo vai ficando cada vez mais fácil. Ouvir, falar, entender, inferir conteúdo, né? É normal. É normal. A gente se deparar com palavras que a gente não saiba. É normal. Quando chega na prova do TOEFL, isso não é diferente, gente. Isso não é. Isso não é diferente em português, né? Em português aqui agora, se eu te entregar um artigo acadêmico sobre uma área que você tem zero conhecimento, há grande probabilidade de você se deparar com palavras que você nunca viu em português. E há coisas em que você vai ter que inferir o conteúdo, né? Você vai ter que tentar guess, ou perceber, entender o significado daquela palavra pelo contexto. Essa habilidade você vai precisar para o TOEFL. Você vai precisar para a vida. Porque a gente passa por isso na nossa língua nativa. Em quantas vezes a gente viaja para uma outra região, né? Ou conhece uma pessoa que fala português, mas é de outra, né, nacionalidade, por exemplo, de Portugal. E a pessoa usa palavras que você nunca viu na tua vida. Expressões que você nunca viu na tua vida. E que você parte do contexto para tentar entender ou ter uma ideia do que é aquilo. Essa habilidade é uma habilidade importantíssima para a vida. E quanto mais a gente consome conteúdos em inglês, mais você vai se deparar com palavras que você nunca ouviu. Olha, isso é a primeira vez. Ainda mais se você vai ouvindo conteúdos de temas que você te interessam, mas que você antes não ouvia. Se você não tem esse hábito de ouvir podcasts, por exemplo, e você começa agora, você vai se deparar, até porque as pessoas têm hábitos diferentes, a gente tem vícios linguísticos diferentes, né? Há palavras que você prefere e que eu, por exemplo, jamais usaria. Ou usaria muito pouco. Há coisas que eu prefiro que você provavelmente não usa. E é a mesma coisa quando a gente está ouvindo podcasts, né? A gente vai ouvir um podcast e há aquela pessoa que está apresentando o podcast, que dependendo da região onde ela mora, do local onde ela é, há um conjunto de palavras e expressões que ela vai usar e que um outro apresentador de podcast, de outra região, de outro lugar, não vai usar. E aqui você vai aprender uma coisa e aqui você vai aprender outra. Então aqui você vai ouvir expressões que, aqui não são ditas. E aqui tudo isso
vai acrescentando. E vai expandindo. E você tem que, a partir da inferência, eu vou tentar entender aqui pelo contexto. Vou sempre tentar entender pelo contexto. Depois você vai lá e confirma. Na prova, você não vai ter como confirmar. E é por isso que a gente tem que, muitas vezes, tentar entender pelo contexto. Quando você se depara com uma palavra que você nunca viu. Essa habilidade, ela é trabalhada como? Com prática. A prática é essa. Se você está ouvindo uma coisa que você não tem interesse, você não está prestando atenção. Se você não está prestando atenção, como é que você vai fazer esse trabalho? Como é que você vai fazer o trabalho de inferência? Como é que você vai fazer o trabalho de recontar? Como é que você vai fazer o trabalho? Não vai. Não vai. Isso vai embora. Isso se perdeu. Como é que você vai utilizar isso na sua vida depois? Não vai. Você não trabalhou nenhum skill desse. Esses skills não foram trabalhados. Por quê? Porque você estava decorando o vocabulário acadêmico, porque você estava ouvindo coisas que você não tinha qualquer interesse. Enquanto você estava ouvindo, você estava pensando no que você vai fazer nas suas férias ano que vem. Não atende ao teu objetivo, não atende ao teu propósito. Tão importante, gente. Não posso reforçar isso o suficiente. Mesma coisa é verdade para a prática de reading. O vocabulário, estruturas gramaticais, quanto mais você lê, melhor você escreve. Existe essa coisa, né? Quanto mais você escuta, melhor você fala. E isso é uma verdade. Quanto mais você escuta, melhor você fala. Por quê? Porque a gente internaliza ritmo, fluência, entonação. Tudo isso vai sendo internalizado quando você escuta. Quanto mais eu escuto, melhor eu falo. Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Por quê? Porque eu vou internalizando vocabulário, estrutura gramatical, apresentação, organização textual. Tudo isso eu vou internalizando, e mais normal e comum se torna para mim a linguagem escrita. Por isso o trabalho de leitura também é importante. Eu vou ler o quê? Ler coisas que são do seu interesse. Blogs. Olha, vou pesquisar um blog. Pensa no que você... Escolha um podcast sobre uma área que você tem interesse. Vai lá e pesquisa um blog sobre essa mesma área. Olha, eu escolhi então que vou ouvir um podcast sobre morar na Bélgica. O que eu vou fazer? Vou procurar aqui então um blog que seja em inglês sobre morar na Bélgica. Procurei. Pronto. Todo dia então eu vou vir aqui nesse blog e vou ler um artigo desse blog. Por quê? Porque esse tema me interessa. E por quê? Eu quero praticar leitura. Posso ler textos, artigos de jornal? Pode. O que não falta são jornais online. Vou então escolher um jornal, vou lá, eu vou ler, vou escolher a matéria do jornal que me interessa. Isso aqui eu tenho interesse em saber, olha, tenho interesse, eu vou pegar e vou ler. O que eu vou fazer depois que eu ler essa matéria? Eu vou abandonar? Não vou abandonar. Não vou. Então, assim, há vários processos que a gente pode fazer quando a gente for ler, que são muito semelhantes àquilo que a gente pode fazer enquanto a gente escuta. Então, por exemplo, eu vou ouvir um podcast sobre... Vou continuar com o tema de morar na Bélgica. Eu vou ouvir um podcast sobre morar na Bélgica. E nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje do podcast, eles vão falar sobre... não sei, ir às compras. Como são os supermercados. Como é que são os supermercados, vai falar de preços, vai falar... Então, seja ouvir ou ler, a partir do momento que eu identifico através do título do podcast, do episódio do podcast, ou do título daquele artigo, daquele post no blog, eu consigo identificar o tema, eu posso fazer um trabalho que é o trabalho de preview, né? Eu vou tentar antecipar aquele conteúdo. Então, eu primeiro... Assim, é importante a gente tirar o processo do passivo e levar ele para o ativo. Tá? Esse processo é importante porque é ele que vai ajudar você na retenção do conteúdo. Então, por exemplo, eu sei então que vai falar sobre compras... O que eu sei sobre compras na Bélgica? Nada. O que eu sei sobre supermercados na Bélgica? Né? Sobre esse... O que tem de diferente? Como é que são os preços? São mais caros? São mais baratos aqui onde eu moro? Eu sei alguma coisa? Se eu não sei nada, o que eu tenho de expectativa sobre isso? O que eu espero ouvir
ou ler sobre esse assunto. Esse processo você faz antes. Por quê? Quando você for ouvir, ou quando você for ler, você espera aquele conteúdo. Não é? Você já fez ali uma antecipação. Então você espera ouvir o quê? Eu espero ouvir sobre os preços. Será que é mais caro ou mais barato? Será que é muito caro? Eu espero ouvir sobre variedade de produto. Quais são as variedades? Tem muitos produtos, tem muitas opções, ou é muito limitado? E o pagamento? Eu vou lá e pago sozinha? Tem uma pessoa para me atender? Como é que funciona? Se você já fez tudo isso, esse processo de antecipação do conteúdo, você já está buscando aquelas informações, o que aumenta o seu grau de atenção e aumenta a sua retenção, seja de vocabulário, seja de estrutura gramatical. Por quê? Porque aquilo ali já não é mais passivo. Existe uma interação sua com aquele conteúdo. Você não está só ouvindo e recebendo. Você já criou uma série de expectativas em relação àquilo e você busca essas informações. Você escuta para buscar. E todo o processo aqui já é diferente. E eu mesmo, então, vou fazer com a leitura. Então, quando eu estiver lendo, eu vou fazer esse processo. Então, aqui, olha, é isso que eu espero ler, eu vou ler. E vou ver o que eu encontro aqui. O que eu posso fazer depois que eu tiver terminado de ler esse post? E já tiver a confirmação, já souber sobre o que, de fato, se eu antecipei certo, não antecipei, ou há questões aqui que não foram abordadas e eu gostaria que tivessem sido. Eu posso escrever. Eu posso pegar e fazer um resumo daquilo que eu li. Olha, o post fala sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu gostaria também que tivesse sido falado sobre não sei o que lá, ou os temas tais não foram abordados. Eu gostaria de saber mais sobre esses temas. Olha que legal. Já está aí o conteúdo que você vai pesquisar para você ler o próximo post. Você vai procurar conteúdo depois para você ler baseado naquilo que você sentiu que faltou. Ou não. Sentiu que foi tudo respondido? Ótimo. Depois que você escreveu tudo aquilo ali, você pode fazer, você pode verificar, né? O vocabulário. Poxa, olha aqui, queria ter usado uma palavra que eu sei que eles usaram. Eu já não me lembro qual é. Depois você vai poder voltar lá no texto e ver aquela palavra. Ou você usou, será que eu escrevi certo? Essa palavra é uma palavra nova, será que eu escrevi certo? Agora eu vou verificar se o que eu inferi daquela palavra, o que eu achei que aquela palavra significasse, realmente é aquilo que ela significa. Vou lá e vou verificar aqui no meu dicionário online de Cambridge, se é isso ou se não é. Mas esse processo todo, e aí você pode recontar. Olha, leu, escreveu e falou depois. Olha, quer saber? Então agora eu vou contar. Vou contar, posso contar na mesma hora, posso contar no dia seguinte. Olha, no dia seguinte vou tirar 5 minutos aqui para falar sobre o que era aquele post que eu li ontem no blog sobre os supermercados na Bélgica. Fiz, gravei, ouvi. Pratiquei o vocabulário em 2 dias diferentes. Eu pratiquei aquele conteúdo 2 dias diferentes. O conteúdo que eu escolhi sobre uma coisa que me interessa. Olha, já até aprendi alguma coisa sobre o local onde eu vou morar. Quando eu conseguir o score que eu preciso na prova do TOEFL e a aprovação da universidade. Ou validação do meu diploma. Eu já estou aprendendo, mesmo antes de... E, ao mesmo tempo, estou trabalhando e desenvolvendo o meu inglês e as minhas habilidades, não só para o TOEFL, mas para a minha vida pós-TOEFL. É assim que você melhora o teu inglês. Para a prova, para a vida, para tudo. É assim que a gente vai trabalhar e vai desenvolver listening, speaking, reading, writing, do conforto da tua casa. Sem você precisar sair da tua casa, no teu tempo. Eu tenho 5 minutos, eu tenho 10 minutos, eu tenho 15 minutos. Hoje eu tenho 1 hora. Sempre tentando implementar. Sempre praticando. Aqui é importante que... É claro que qualquer coisa é melhor do que nada. Né? Qualquer 20 minutos que você consiga uma vez a cada 3 dias é melhor do que nada. Isso é um fato. Mas, se você conseguir ter mais consistência, né? Conseguir fazer todos os dias. Olha, todos os dias. Só que aqui há dias em que eu consigo 15 minutos. Há dias em que eu consigo 1 hora, eu consigo ouvir um podcast inteiro enquanto faço outras atividades. E há dias que não dá. Eu só consigo ouvir 5 minutos de uma toca e fazer um resumo. É só isso que eu consigo fazer. Antecipar o conteúdo, né?
antecipar o conteúdo. Olha, eu vou ouvir sobre esse tema aqui, o que eu sei desse tema, não sei nada, sei alguma coisa, que palavras que eu espero ouvir, o que eu espero ouvir, fiz ali o meu resumo. Mesmo que você não consiga o mesmo tempo, né, a mesma quantidade de tempo todos os dias, e você não consiga desenvolver as atividades por igual todos os dias, ou toda vez que você for trabalhar essas habilidades, que você faça. Mesmo assim. Aqui eu vou fazer 15 minutos, amanhã eu vou fazer 1 hora, depois eu vou fazer meia hora, ou hoje eu consigo, amanhã eu não consigo, mas no outro dia eu consigo, então vai intercalando os dias. Mas é importante que você faça, independentemente do teu nível de inglês. Mesmo que você seja avançado, faça. Faça. Nós todos sempre temos coisas a aprender, seja na nossa língua nativa ou em outras línguas que a gente fale. Nada disso é perdido. Tudo isso é aproveitado. Conhecimento nunca é demais. Então é isso, gente. O melhor jeito, então, de melhorar o seu inglês para o TOEFL é melhorar o seu inglês de uma forma geral. Lembre-se, não é inglês para o TOEFL. Há inglês para a vida. Há inglês de uma forma geral. Foca nisso, que eu tenho certeza que se você fizer um bom trabalho, focar bem nisso, colocar essas coisas que eu te falei aqui em prática, se você sentir que você precisa de um reforço gramatical, faz um reforço gramatical junto, vai intercalando tudo isso, mantenha a prática, vai trabalhando, que você vai ver que você vai melhorar o teu listening, você vai melhorar o teu speaking, vai melhorar o seu reading, vai melhorar o seu writing, vai ampliar o teu vocabulário, vai internalizar estruturas gramaticais e tudo vai melhorar de uma forma geral. Sempre com a prática. É aos poucos? Não é hoje que você começou. Hoje eu comecei aqui, fiz uma vez, eu era básico, amanhã eu já vou ser avançado. Não é assim. Mas é a prática constante que vai fazendo e vai trazendo a evolução. E de pouquinho em pouquinho, um passo aqui, outro passo ali, outro passo amanhã, que você, quando vê, já fez aí a maratona quase inteira. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e qualquer dúvida eu tô aqui. Um abraço e até a próxima.